boa noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, mascotinho, como está? Boa noite, Mago. Estou bem, e você? Estou bem. Estou passando calor nesta onda de calor, né? Mas antes passando calor do que queimando como alguns animais aí, né? No Brasil. Trágico. Temos aí essa situação, né? Que tá no Brasil. E esperamos aí que, antes tarde do que nunca, né? Melhor que fosse cedo, mas antes tarde do que nunca, as autoridades tomem aí providências, como algumas já estão tomando, né? Eu vejo que tem bombeiros que estão trabalhando para combater os incêndios. Inclusive, pessoal, aqui eu já vou dar esse recadinho. Eu vi que teve gente espalhando vídeos falsos, né? Não falsos, mas vídeos com histórias falsas de que bombeiros estão iniciando os incêndios, e não é verdade. Na verdade, essa é uma técnica que eu conheço desde criança, e qualquer um que tenha meio cérebro e assista a TV para não ver só novela, sabe que é real, que é uma técnica de você gerar um incêndio controlado para queimar uma área para impedir um incêndio maior de avançar sobre ela, tá? Exato, essa é a técnica. É isso que está acontecendo. É acero, né, que fala, mascote? Isso, exatamente. Se não me engano, fazer o acero, fazer uma queimada controlada prévia para limitar a área de uma outra queimada maior. Né? Exatamente, tá? Então, assim, se você vê um vídeo de um bombeiro começando um incêndio, alguma coisa, confira antes, porque muito provavelmente eles estão fazendo aceros, não é que eles estão causando incêndios em larga escala. Isso daí quem causa são criminosos por motivos mesquinhos. Exato. Tomem cuidado aí com as informações que vocês veem e com os vídeos que vocês veem. Perguntem antes, se informem, antes de sair propagando notícias que podem não ser falsas, você apenas se enganou, tá? Bom, hoje então, né, eu já vou aqui prestar a minha saudação, né, para nosso homenageado da noite, porque parece que a gente vem fazendo muito Nerd em Pauta em memória, né, mascote? Exatamente. Tivemos 3 esse ano ou foi impressão minha? Fizemos o do Morricone, teve um mais no começo do ano, mas eu não lembro de quem que foi. Agora, me ajudem aí, meus espectadores. Mas, enfim, para quem não sabe, tá? No último dia 28, eu vou confirmar aqui na minha pauta, tá, gente? Isso, né? No último dia 28, faleceu, em decorrência de um câncer, o nosso querido Pantera Negra, o ator Chadwick Boseman. Fez o príncipe e depois rei T'Challa, de Wakanda, tanto nos filmes dos Vingadores, quanto atuou em outros inúmeros filmes e séries por aí. E devido ao impacto de seu trabalho, não só na sociedade, como nas pessoas ao seu redor, o Nerd em Pauta decidiu fazer essa singela homenagem, trazendo alguns filmes pouco conhecidos, poucos conhecidos do mainstream, né? Mas são filmes muito famosos e de excelente qualidade. Exatamente. E para comentar aqui dessas obras, né, do trabalho do Chadwick, nós trouxemos uma convidada especial. Oi? Pietra. Oi. Tudo bom, gente? Tudo bem. Pietra, boa noite. Boa noite, minha gente. Eu que tô sempre nos comentários dando aquele noite especial pro meu princeso, né? Hoje resolvi aparecer de verdade. Seja muito bem-vinda. Isso aí, trouxemos a Pietra aí para comentar com a gente, conversar, dar suas opiniões sobre esses filmes que nós vamos falar. Quer falar alguma coisa mais sobre o Boseman, mascote, Pietra? Não, tô de boas. Eu queria, na verdade, comentar um pouquinho de como ele começa a vida artística dele, né? Que é bem jovem já, mas de maneira já bastante trágica, né? Ele começa ali na escola escrevendo e atuando numa peça escolar em nome de uma homenagem a um amigo dele que morreu em um tiroteio, né? E desde então ele se... O nome dessa obra é Crossroads, ou Encruzilhadas. Exatamente.
Exatamente. E desde então ele se dedicou muito à arte, né? Ele vai fazer faculdade de arte, ele vai ser mentorado por uma professora que vai ajudar a arrecadar fundos para que ele e vários colegas vão estudar artes na Europa e entre outras coisas. Inicialmente ele pretendia trabalhar como diretor, principalmente, mas ele acaba, né, partindo para a carreira como ator mesmo. Eu não lembro agora de uma obra que ele tenha dirigido, mas de fato ele fez muito bem sendo ator, né? Ele é um ator fantástico. Sim. Ele trabalhou principalmente como diretor de teatro. Eu não tenho certeza se ele dirigiu algum filme, mas a gente pode descobrir isso em breve. Além desses trabalhos, ele também atuou em algumas séries, como ER, CSI Nova York, Law and Order. Ele também escreveu alguns roteiros para seriados, principalmente para cadê? Eu tenho o nome aqui. Lincoln Heights. Ele fez um papel nessa série, Lincoln Heights, e fez um longa-metragem The Express. Esses foram os trabalhos mais recentes aí antes de ele estourar na fama e fazer filmes de sucesso. Que foi em 2013 com o filme 42, que eu não lembro qual que era a ordem da nossa pauta, Mascote, me ajuda aí. Hoje nós vamos falar do filme 42, a história de uma lenda, Get Up, história de James Brown, Marshall, Igualdade e Justiça. Só rapidinho, Pietra, o pessoal tá reclamando aqui no chat que você tá com retorno. Então, é porque que tá no celular, né? Então tá dando um retorno essa bodega. Peraí, o editor falou que ele resolveu o problema. Já? Já. Pessoal do chat, confirma pra gente se ainda tá com retorno, se já foi resolvido mesmo. Tá Beleza. Bom, e só rapidinho aqui, o Cassiano perguntou por que a gente não chamou ele, se ele não era bom o bastante pra pauta. Calma, Cass, não é bem isso, né? Não é uma questão disso. Tudo bem que depois ele mesmo admitiu que não sabe nada do ator nem dos filmes, mas não é por isso. A gente só chamamos uma pessoa que nós achamos que... a gente só resolveu chamar a Pietra. Não teve nenhum porquê especial. Nossa, que sacanagem. Não tem nenhum porquê especial. Sério? Aí você vai comprar briga comigo, rapaz. Que isso? Pessoal, vou ali cortar os pulsos rapidinho. Marcos, por favor, chama o primeiro filme pra gente. Bom, então, era isso que eu tava falando. Vai ser essa ordem mesmo que você falou? 42, Get On Up e Marshall? Sim, eu escolhi essa ordem e, sem querer, eu percebi depois que eu coloquei na ordem cronológica de lançamento dos filmes. Excelente. Então vamos direto para 2013, aliás, vamos direto para 1940. A década de 40 foi complicada no mundo. A Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, a ascensão e a queda do fascismo e, finalmente, o surgimento da Guerra Fria com a polarização política. E no meio de tudo isso, nós temos um jovem talento do beisebol tentando conseguir o seu espaço na Major League Internacional. O problema, nesse caso, em específico, é que ele era negro. Mas a gente vai ver que ele deu uma volta por cima grandiosa. Nós estamos falando do filme 42. Bota na tela, editor. Bom, esse filme 42, ele é de 2013, tá? Ele é considerado um filme biográfico e de drama. Ele conta com seu elenco Chadwick Boseman fazendo o papel de Jack Robinson, a grande estrela do beisebol, Harrison Ford como Rickey, um empresário do beisebol com uma visão bastante progressista e que vai agir, que vai ser importante na história desse personagem. Christopher Meloni e Nicole Beharie. Quer falar alguma coisa, Mascote? Quer dar sua introdução? Pietra, vamos lá. Vamos conversar aqui com o pessoal. Opa, damas primeiro. Ixi, vai jogar pra mim. Então, o que eu gosto muito desse filme é que ele mostra, além de mostrar a realidade, né, do racismo naquela época, mostra também as conquistas feitas pelo próprio nosso herói, né, como vocês falam, do filme.
E mostra como ele deixou essa lenda, né? Tanto que eles até aposentaram a camisa dele, né? Em memória dele, para deixar, né, esse marco dele ser um dos primeiros negros, né? A estar nessa posição. E, tipo, mostra bem a trajetória, como é difícil, como ele lutou, entendeu? Todas essas partes. E eu gostei muito, porque mostra bastante a realidade. Que geralmente filmes que falam sobre a minoria, né? Geralmente tende a colocar mais para a parte, olha, aconteceu tudo isso, somos todos tadinhos, oh meu Deus, todo mundo se fudeu, entendeu? Geralmente tem bastante isso. E nesse aí a gente vê bastante a trajetória direitinho e não mostra ele como uma pessoa que sofreu tanto, assim. Ele lutou e conseguiu, entendeu? E aí mostra também ele crescendo, né? Não mostra só ele sofrendo. Isso é muito bom. Muito bacana, realmente. O filme é excelente, né? Ele é muito bom na construção do personagem, né? Em mostrar quem é o Jackie Robinson. Ele mostra muito bem o que distingue ele de outros jogadores, né? Que ele tem ele no comecinho do filme já mostra ele numa partida, né? Numa partida da Liga de Negros, né? E você já percebe ali uma grande diferença porque eles estão jogando ali, acho que no entardecer ou de noite já, e o estádio, o campo tá muito mal iluminado, né? Você vê que é bem essa ideia de que isso aqui é secundário, nós não damos atenção para isso. E ele ali jogando ele mostra que ele consegue perceber, ele consegue meio que prever, né, qual que é a intenção do arremessador, e nisso daí ele já se prepara para ou avançar para a próxima base ou voltar, se isso for melhor, o que é o que vai chamar a atenção depois como é que chama mesmo? Do Ricky para querer contratar ele, né? E é muito interessante, né? Porque o Ricky, ele escolhe ele e ele já chega para ele dando logo a linha, né? Você vai entrar no campo para mim, mas você vai ter que, eu quero alguém que tenha coragem de não contra-atacar todos os ataques que você vai sofrer, porque eu sei e você também sabe que você vai sofrer preconceito, mas se você contra-atacar, ninguém vai falar ninguém vai falar do agressor. Vai todo mundo falar que você que perdeu o controle, que você que não devia estar ali, que ali não é seu lugar e tal. Eu preciso de alguém que não faça isso. Eu preciso de alguém que segure a linha, porque eu tenho um plano e eu preciso de alguém que me ajude com esse plano. Isso, ele confronta o Robinson logo de cara. Exatamente, na hora que ele começa, eu tive um primeiro impacto de, nossa, mano, por que o cara tá falando assim com o garoto, né? E logo em seguida eu percebi, não, ele tá mostrando um pouquinho do que ele vai ver nos campos do Brooklyn Dodgers. Então ele tá testando, isso é só o começo, é daqui para baixo. E, gente, é agressivo algumas coisas, sabe? É ofensivo. Você teve momentos que eu tive que parar e pensar assim, mano, esse filme é de 1947. Eles são produtos de seu tempo. A gente tem que tentar relevar, por mais cruel e errado que seja. Mas tem uma frase que o Ricky, o personagem do Harrison Ford, fala que não é necessário coragem sim para lutar, mas é mais necessário ainda coragem para evitar lutar. E o Robinson ao longo do filme demonstra isso com muita fibra. E o Boseman, você consegue ler essa fibra no olhar. Parece que ele incorpora a essência da batalha do Robinson ali naquele momento e consegue transpor isso para suas expressões, para seu comportamento, para seu tom de voz. É um filme muito emocionante e, como por ser um filme de esporte, né, ele é um filme animado. Então, o Mascote essa semana falou para mim que ele era o filme que ele tinha mais gostado. E dentre os três, esse também foi meu filme favorito, mas eu atribuo justamente por causa do arco narrativo, que é muito, muito bem construído. Você vê as pequenas vitórias dele ao longo de cada cena, ao longo de cada intervalo, de cada virada de ato, né? E o final ainda é muito emocionante, né? É muito bacana, é um filme, por mais que seja drama, tá? Ele é um filme que ele mostra, ele é uma fatia muito bacana de uma sociedade e uma mostra ainda de uma cultura pouco explorada, pouco conhecida no Brasil, que é a cultura do beisebol, né? Que também é forte nos Estados Unidos
e a gente vê isso de uma forma, vê meio que por trás dos bastidores, sabe, com esse filme. E se você for perceber essa lição que ele dá no filme, né? É a que a gente utiliza para hoje, né? Que tenha todas essas movimentações para ser pacífico, né? Porque geralmente quando você vê, manifestação sobre o racismo, eles sempre falam das pessoas como se a gente estivesse agredindo, né? Não como se a gente fosse o agredido, né? Então, essa lição desse filme pode ser trazida para a vida de agora, né? Que a gente vê toda essa parte social acontecendo nesse momento e ele mostra que você tem que ter coragem para evitar a luta, né? Porque geralmente a gente sempre vira o bode expiatório da parte da justiça. A gente sempre é os agressores. Porque são selvagens, né? Então, tipo, esse filme ele ensina bastante isso, que dá para você para aplicar, principalmente se você for negra, né? Na sociedade que a gente está vivendo agora, entendeu? Isso é muito legal. Ó, passou uma cena, 2 cenas agora há pouco aí para vocês, né? Enquanto a Pietra falava, que é uma cena em que ele bate com um taco de beisebol na parede do vestiário. E é uma cena onde o Pee-wee, que é o jogador mais importante do time, abraça ele no meio de um campeonato. Então, nessa cena do taco de beisebol, isso me faz lembrar, ouvindo as palavras da Pietra, que o racismo na nossa sociedade chegou a tal ponto que é proibido até o direito à defesa, né? Direito à reação, que é algo tão natural dos seres humanos, entendeu? Você se vê afrontado, você se vê ofendido, você quer reagir, mas, nossa, vê como é a crueldade, já dizia o Einstein, né? A crueldade e o universo são 2 coisas infinitas, a crueldade humana e o universo são 2 coisas infinitas. Então, e naquele momento em que o Pee-wee abraça ele e a torcida, mano, aquilo dá uma quebrada no filme. Parece que ali é o turning point, acho que do 3º ato, se não me engano, que leva o filme para um crescendo mais animado. Tá? E essas cenas são bem impactantes na minha visão do filme. E é bom ressaltar, né, que essa cena do Pee-wee, ele abraçando o Robinson, é muito simbólico, porque o Pee-wee, ele é um sulista, e eles estão jogando no sul. E para quem não tem não tem familiaridade com a cultura americana, né, ou tem menos ainda do que eu, o sul dos Estados Unidos, ele, durante a época que estava tendo a abolição da escravatura, o sul foi extremamente contra, inclusive iniciou uma guerra civil por causa disso, e eles perderam, né? E você vai ter ali um diálogo dos dois em que o Pee-wee fala, né? O sul perdeu a guerra porque nós ficamos sem base. Acho que é algum tipo de desculpa, ou meio que até uma piada meio clássica, né, entre os americanos, né? Falar, a gente perdeu porque os espigas de milho não dão bala, né? Senão a gente tinha continuado, a gente ficou sem munição, né? E quando o Robinson fala, mais sorte na próxima vez, o Pee-wee pega e fala, não vai ter próxima vez, né? Isso é o que a gente tem agora, né? Então, assim, tipo, aquilo é passado, né? O futuro agora é, tipo, eu com você aqui no campo, a gente fazer diferente, exatamente, né? Inclusive ele abraça ele para mostrar que, né, não vai acontecer de novo, que ela não vai voltar, né? Agora as pessoas viverem em conjunto, superar aquilo, superar os preconceitos passados. E uma coisa que eu achei muito bacana nesse filme é como ele utiliza bem, talvez eu esteja aqui cometendo um equívoco, mas como eu achei que ele utilizou muito bem a jornada do herói, né? Que é a questão de você pegar a pessoa que ela tá vivendo ali a vida dela e chega ali quem seria o mentor, né? Que chama ela para ter uma jornada que vai tirar ela vai tirar do lugar comum dela, vai levar ela pro confronto, ele vai passar por todo um confronto, vai enfrentar dificuldades enormes, passar por desafios, né? Por várias coisas e chegar ao final onde ele tem a apoteose, né? Que no caso daqui, o Robinson, ele enfrentando um jogador que machuca ele de propósito, né? Porque quase todos os times que eles enfrentam vão tentar ferir ele, vão tentar fazer uma coisa contra ele de maneira proposital. E se acerta uma bolada. E como ele vai fazer ali um home run e ele vai ganhar o jogo, né, pro time dele ali. E a cena final é maravilhosa, né? Que ele fica em câmera lenta, você vai ter várias outras cenas intercalando com outras pessoas, tipo, comemorando, sorrindo, né? A esposa dele apoia muito ele também durante a jornada dele.
Cara, esse filme, ele é sensacional. A forma como ele conta a história é espetacular. Ela te conecta muito, ela faz você sentir muito na pele o que é o que o personagem está passando, né? O que é a luta do Robinson, todas as dificuldades que ele enfrenta e é muito bacana ver como ele impacta não só outros negros, mas também como ele vai impactar os companheiros dele, pessoas brancas, né? Você vai ter os companheiros dele que no começo eles não querem jogar com ele, e aí eles vão mudando eles veem a luta dele e começam a perceber, cara, eu quero estar junto desse cara porque ele é alguém que vale a pena ter ao lado, né? Principalmente vai ter uma cena muito bacana com o Piuí, né? Antes do Piuí chegar e reconhecer ele como companheiro, vai ter uma cena muito boa entre o Piuí e o Rick, né? Um diálogo muito bom entre os dois, que vai fazer o Piuí entender o que é a luta do Jack do Robinson, né? Todos vão ter seus pequenos momentos. É espetacular, cara. É um filme muito bom, que eu gostei muito de ter visto esse filme, realmente. Bom, continuando o filme, né? Quando o ator morreu, os Dodgers, né? Eles têm um dia que todos os jogadores se vestem com a camisa 42 em homenagem ao Robson, né? Que é dia 15 de junho. Só que por conta da pandemia, eles adiaram e colocaram para o dia 28 de agosto, que caiu no mesmo dia em que o ator morreu, que fez o Robson. Aí o pessoal ficou bastante comovido, né? Com essa notícia, quando ele morreu, e também fizeram uma pequena homenagem assim nas redes sociais para ele, junto com o Robson. Foi bem legal. Olha só. Muito bom, fantástico. Bom, deixa eu cortar um pouquinho vocês. Enquanto eu deixo vocês beberem a água, descansarem a gargantinha de vocês, eu vou fazer aquela interação maneira com o pessoal do chat. Já estão sentindo nossa falta, mascote. O Anderson, entre os comentários que eu ia destacar, tem um do Anderson aqui, que ele está falando. Cadê? Sumiu. Tem muita gente aqui. Tô achando muito estranho isso hoje. Até agora não teve interação com o público fiel. Será que é ao vivo mesmo? Anderson, é ao vivo. Vai haver interação nos seus devidos lugares. Porém, o tema é sensível demais para a gente ficar interrompendo e intercalando isso. Vamos com calma que a gente vai falar com todos vocês. Então, mandem suas perguntas, mandem suas informações, mandem tudo que vocês quiserem. E antes de fazer isso, eu peço de todo o coração, por mim, pela Pietra, pelo mascote, pela equipe, por Chadwick Boseman, por favor, curte esse vídeo, compartilha, convida seus amigos para assistir. Se você tem um amigo que é fã do trabalho do Pantera Negra, ou do Chadwick Boseman, né? Se você é fã desses filmes, se você conhece esses filmes, entra aí na nossa live, facebook.com/nerd em pauta. Se você está assistindo pelo YouTube, você provavelmente perdeu ao vivo, mas cola aí semana que vem, quinta-feira, às 19h15, tá bom? Se você está ao vivo, curte, compartilha, marca o amiguinho aqui para ouvir falar desse filme com a gente, certo? Vocês querem tirar no par ou ímpar, no Jaquempô, no Strip Poker? Não, pera, esse não pode. Quem vai falar primeiro a nota? Análise e nota? Por mim. Quem primeiro, Pietra? Não, pode ir, Davi. Vai. Bom, pessoalmente eu já falo já que eu não vou dar uma nota, né, para esse filme. Mas eu não vou dar nota aqui para os filmes do Boseman, né? Mas se eu fosse dar, sem dúvida, todos eles seriam 5. Muito bom. Tendo isso em vista, né? Minha análise de 42, como eu já falei, né? Eu gosto muito da forma como ele monta a história, como ele constrói o herói do Jack Robinson, né? Os 3 filmes vão ter muito uma questão da religião muito presente, né? E isso eu acho muito bacana, e principalmente no 42 você tem muito uma construção quase que messiânica, né, do personagem do Jack Robinson, colocando, em vários momentos eles vão citar, né, como ele tem que ser esse exemplo desse dentro do campo, e como ele tem que ser alguém quase tem que passar quase que uma imagem santa, né, para ele não dar nenhum espaço, nenhuma possibilidade de alguém criticar a atitude dele, né? Porque o que ele tá fazendo ali ele tá fazendo história ali, né? Então, ele tem que ser esse exemplo, e isso é duro para ele, né? Ele sofre
vai ter um momento em especial, né? Aquele momento que ele vai estraçalhar um taco para extravasar a raiva dele, que ele você vê ali que ali é o limite. E sinceramente, eu senti vontade de entrar no filme e esmurrar a pessoa que tava provocando ele daquele nível, porque dá raiva, né? Mas depois ele vai dar a volta por cima e aí muito bacana, né? Muito bacana como ele vai contornar a situação e principalmente como é ali que os companheiros de time começam a criar um senso maior de companheirismo por ele. Show de bola, muito obrigado. Então, o mascote deu 5 selos de Wakanda Forever para 42. Pietra, sua análise, sua nota, por gentileza? Obviamente que são 5 estrelas, né? Porque, né, gente? Mas é porque também eu gosto muito de filmes que deixam uma sementinha, né, nas pessoas. Entendeu? Esse filme, ele deixa, mesmo ele sendo falando de uma época mais antiga, que a gente não tá vivendo, ele deixa bem, ele puxa você, né, pro que você tá vivendo agora, pelo que tudo que tá acontecendo, ele mostra bem como que a nossa humanidade está desenvolvendo, né, e como foi que a gente chegou nisso. E eu acho legal essa parte de mostrar a parte mostrar a parte humana, né, do herói, não a parte só do esporte, né? Porque geralmente esporte, né, é tudo quebra-cabeça só, e é isso, não tem o que você pensar, muita reflexão. E eu gostei que eles colocaram bastante reflexão junto com o esporte, entendeu? Para deixar essa história mais emocionante e linda, com certeza. Amo. Isso aí, muito bom. Então, mais 5 selinhos aí para 42, isso vindo de Pietra. Então, para os nossos amigos aí conectados no Facebook, que estão curtindo e compartilhando o nosso vídeo, tá? Tinha mais um comentário que eu queria flaguear do Anderson também, tá? Na verdade, ocorreu um pequeno debate a respeito da manifestação não violenta versus manifestação violenta entre o William, o Cassiano e o... Não, o Cassiano só tá botando fogo de que o programa não é ao vivo, desculpa. O William e o Anderson entraram num pequeno debate a respeito da manifestação violenta e não violenta. Eu acho até interessante que o comportamento do Jack Robinson ao longo da temporada de 1947 é muito semelhante ao comportamento do Ganji durante a ocupação britânica na Índia, né? A manifestação pacífica, não violência, vou mostrar que eu sou melhor do que isso fazendo alguma outra coisa, né? Nesse filme, Robinson mostra que ele vai mostrar que ele é superior às ofensas, superior ao racismo, superior a um ódio gratuito, e ele vai fazer o que ele foi contratado a fazer, jogar bola. E ele faz isso muito bem ao longo do filme, tirando as atuações impecáveis, porque temos aí um elenco monstruoso, né? Começando com Harrison Ford, a gente tem Christopher Meloni, Alan Tudyk, Ryan Merriman, só nomes de peso. Então, a atuação a gente nem vai comentar, porque é só brilhantismo, só estrelas, tá? A fotografia, apesar da brincadeira do Cassiano, de que a fotografia, eles usam a paleta de cores da fotografia para passar a ideia do abandono ao sucesso, não é isso. A paleta de cores ela é muito animada. É o que a Pietra falou, ao longo do filme inteiro você tem aquela fagulha, aquela esperança de que as coisas vão ser melhores. Parte porque você sabe que melhoram. Ainda está muito longe de estar bom, mas melhora, né? E parte porque o Boseman ele consegue passar como Robinson tanto a raiva e a frustração de passar por aquilo, quanto a alegria de obter sucesso. E no final do filme você vai entender toda a alegria que ele passa. Bom, a direção não chamou muita atenção, até porque, como eu disse, com atores tão famosos, o diretor basicamente só manda cortar e dar ação, né? Porque o ator faz sozinho. Desculpa aí o diretor se ele estiver vendo isso aqui, eu respeito o seu trabalho, ficou muito bom tudo isso. Não podia deixar de ser... Os atores se autodirigem, né? Exato, são atores bons, a gente não pode falar que não, né? Então eu dou 5 selos de home runs ofensivos e debochados para você assistir 42 assim que você puder, não perca tempo, certo? Deixa eu ver se tem alguém mais algum comentário aqui interessante. Não, acho que o pessoal ficou chateado porque eu demorei para responder e não quis mais comentar. O outro comentário do Anderson era a respeito do personagem do Michael B. Jordan, do Pantera Negra, que é o Killmonger. Ele diz, eu sou a favor do Killmonger e nunca escondi isso.
Já passou da hora de ter uma revolta séria contra o racismo. Olha, eu vou botar aqui o meu dedinho de opinião. Sim, eu concordo. Vamos falar do próximo filme? Sim, sim. Revolução Armada, a gente luta junto e chega. Já passou da hora mesmo de ter uma... Mas a gente sabe qual é o problema disso, né? Exato. Né? Porque, assim, muitos dizem que, assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, temos também aqueles, né? Absurdos. Gostoso. Entendeu? A gente tem toda essa parte dessas pessoas que não sou racista, mas a gente precisa das pessoas antirracistas para a gente conseguir entrar numa luta. Mesmo a gente sendo a maioria, né, o povo negro, a gente ainda precisa da solicitude das pessoas brancas, né, que convivem com a gente na sociedade. E sabemos que isso não acontece, né? Se quando a gente fala assim, agora a gente vai brigar, a gente vai sozinho. E isso acontece em maioria, então é por isso que ainda não rolou essa revolução, né? Tipo, pá, vamos explodir todo mundo. Não rolou ainda por causa disso. Porque a gente que depois, se a gente sem lutar já apanha, sem fazer nada, imagine tentando, né? Temos que ter, é um assunto delicado, isso deve ser feito de forma madura e responsável, apesar de nossas chamas de paixão clamarem por fogo nos racistas, nós sabemos que esse debate não vai ter nenhuma solução se não for feito de forma saudável e civilizada, certo? Não se combate violência com mais violência, por mais que a gente queira, beleza? Bom, vamos a alguns comentários. O Lucas Monlor disse que o filme do Pantera é complicado, é um filme bem médio, com... alguns efeitos especiais meio fracos, mas o peso dele dá tranquilo um 4,5, 5. Lembra em consideração, Lucas, que a nossa escala aqui no Nerd em Pauta são 5 selos top, então essa nota aí é bem grande para o filme, mas ele merece. E Lucas, falando nisso, você bebeu, mas beleza. Por quê? O que você acha? Você acha que é pior? Eu não acho que é um filme médio com alguns efeitos legais, não. É um filme sensacional. Então, é por isso que eu tô falando que é justificável esse 4,5, 5. Na nossa escala, 5 é ótimo. Sim. Né? Pantera Negra é mesmo 5, Pantera Negra. O Anderson Zambaldi, acho que comentando o seu comentário, Pietra, disse que estaria com uma K-47 na linha de frente, fácil. E mandou um hashtag tamo junto. Esse é dos nossos. Esse é dos nossos. Bom, se rolar uma revolução violenta em algum momento, eu quero ser aquele cara de um vídeo que ele bate no outro com uma panela, tá ligado? Boa essa maneira. Eu quero conseguir fazer menos barulho, é muito da hora. Dê-me apenas garrafas de vidro cheias de álcool, panos velhos e um isqueiro, e o resto eu faço. Ok? Bem, vamos lá. Vamos falar então do próximo filme. Esse filme ele é bem complicado. Ele é o mais complicado de todos, porque ele fala da vida de um artista que teve uma vida muito difícil, que passou por passou por coisas que eu acredito que o filme nem tangenciou o pior da vida dele, tá? Simplesmente porque a gente sabe como que é a história, a gente vê o princípio da vida desse cara aí no filme. E eu nem vou falar agora sobre a edição desse filme, mas eu vou falar que ela ficou a cara do Soul, do Padrinho do Soul, a edição e a montagem desse filme, que é Get On Up, a história de James Brown. Se você, meu amigo, minha amiga, indeciso, curioso, perturbado e confuso, não sabe de quem estamos falando simplesmente... as pessoas dizem muito sobre Michael Jackson e quão completo ele era como artista, mas Michael Jackson não seria 1/3 do que ele é se antes dele não tivesse existido James Brown. O James Brown ele foi um músico muito famoso, né, de expressão mundial, tá? E teve aí seus momentos complicados na mídia, com a fama, mas ele é conhecido como o Padrinho do Soul. E tem um trecho no filme que ele fala: todas as músicas que você tem na sua casa têm um pouco de mim. E isso não poderia ser mais verdadeiro. Então, nesse afã aí, eu vou deixar que os meus queridos amigos e nossa convidada deem aí falem um pouquinho desse filme. Enquanto isso, eu vou interagindo com vocês, meus amigos, no chat. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Fiquem à vontade, mascote, Pietra. Muito bem. Pietra, quer ir primeiro?
Pode ir, meu amor. Tá bom. Então, James Brown, né? O filme Get On Up vai contar a história dele desde ali da infância dele até ele chegar aí na fase adulta, né? Vai mostrar desde antes do início da carreira dele até ele chegar no topo e depois já a queda, né? Da fama dele. Do trabalho dele. E, cara, é um filme bastante interessante porque ele, enquanto o filme anterior, né, o 42, ele dá, de certa forma, até uma endeusada, não querendo, não, uma endeusada no personagem, né, coloca ele como se fosse num patamar meio messiânico, né, por assim dizer. Aqui o James Brown já é apresentado de forma muito humana. Então ele vai ter ali o início da vida dele, com a infância dele, em que ele vai passar por situações dificílimas, é claro, vai passar por situações dificílimas, e aí depois ele crescendo, ele comete crimes, ele vai preso, e na prisão ele vai conhecer uma pessoa que vai inserir ele, né, no mundo vai começar a inserir ele no mundo da música, aí vai ter a carreira dele começando e ele se tornando, né, um grande músico, desafiando ali paradigmas do mercado, né, musical, sendo muito ousado, sempre muito arrojado, né, sempre muito chamativo à sua maneira, né, sempre aproveitando muitas oportunidades que ele tem também e criando as próximas quando não dão essas oportunidades para ele. E ao mesmo tempo você vai ver que ele é muito falho, né? Que ele vai cometer ali vai cometer uma traição contra os companheiros de banda dele. Ele vai ter problemas, né? Vai ter problemas ali vai ter problemas de bebida, vai ter problemas ali vai ter problemas financeiros depois, né? Entre outras coisas. Mas ainda assim o filme, ele é um filme fascinante, né? Você acompanhar essa história dessa pessoa, né? Dessa figura, né? Quem que ele foi, como ele ascendeu, a forma como o filme é montado, ele não é totalmente linear. Então, mas ao mesmo ele não chega a ser confuso, mas em vários momentos ele te mostra uma coisa e ele te joga para frente. E quando você tá num momento dramático, ele volta para trás para mostrar aquele outro momento para como que para aumentar a carga dramática, né? Para aumentar aquele sentimento que você tá sentindo ali, para você se conectar mais ainda com o personagem, de certa forma. É uma carreira impressionante aqui James Brown teve, né? Eu não sei o bastante de nenhuma das figuras históricas, né, que a gente tá falando aqui hoje, então eu não sei dizer o que é verídico, o que é romanceado. Mas dentro do que é mostrado no filme, você percebe que é uma coisa impressionante, né? Como ele era uma pessoa genial e ao mesmo tempo geniosa, né? Como ele tinha essa personalidade fortíssima. Sim. E como isso é o que define ele como quem ele era e como muitas vezes vai causar problemas para ele. Isso aí. O filme ele tem essa construção bem peculiar, né? E às vezes ele tem uma ideia de ir e voltar, e às vezes passa a impressão de que são várias histórias sendo contadas, cada uma num período específico de vida dele. Então você tem o trecho da infância, em que você vai vendo em vários pedacinhos cortados ao longo do filme, como que ele começou, aonde ele nasceu, como eram os pais, para onde ele foi depois, o que aconteceu com os pais e tal, mas tudo picadinho. Você vai ver uma fase da adolescência, do princípio da vida adulta dele, tudo picadinho, e assim sucessivamente. Para vocês verem ao ponto, e tem uma cena em que ele tá para fazer um show no Apollo, um dos primeiros shows grandes do Famous Flames, que era o nome da banda dele, e aparece a mãe dele, que havia... Um curto spoiler aqui, tá? Vocês vão ver isso nos primeiros minutos de filme. A mãe abandona ele quando ele era criança, ele encontra a mãe, depois, um pouco tempo depois, ainda criança, a mãe finge que não conhece, e depois que ele está fazendo sucesso, que ele vai se apresentar no Apollo, etc., ela aparece. Quando ela aparece, você tem um corte tão bonito, tão perfeito do impacto. Todo mundo viu, corta, fica tudo preto, muda para uma parte da história que não tem nada a ver com aquilo, o filme progride, você dá uma esquecida naquilo e você só volta a retomar aquela cena do reencontro dele com a mãe quase no final do filme. Né?
que é num momento climático do filme como um todo, do final da história do filme. E aí você entra em contato com esse momento e nessa cena específica você vai ter uma certa justiça, uma justiça James Brown ali, sei lá, né? Mas eu vou deixar que vocês assistam essa cena para entenderem do que eu estou falando, tá bom? Mais alguns comentários. Eu quero comentar aqui que está rolando um papo bem peculiar aqui, envolvendo os Velozes e Furiosos e o Wakanda. Estamos aguardando o desenrolar dessa história para ver como que isso se relaciona. Mas está bem curioso, tá? O Lucas e o Anderson estão ali dialogando. É verdade, o Lucas falou que não existe spoiler em filme de história. Assistam, que nesse caso não também é uma questão da construção dramática do filme, né? Que vai afetar, Exato. Não é só o fato histórico em si. Exato, você vai ficar antecipando o que vai acontecer, sabendo o que vai acontecer, você vai dar uma perdida no filme, você não vai degustar o filme como ele foi feito para ser degustado. Então, aproveita esse filme, porque eu vou fazer só um comentário a respeito da parte técnica, porque nada mais me chamou a atenção, nem direção, nem atuação, nem iluminação, nem fotografia, nem som, nem direção de arte. Só uma coisa me chamou a atenção, a maquiagem. A maquiagem que envelheceu Verdade. O Boseman para parecer o James Brown mais velho está tão fantástica que a maior parte do tempo eu ficava assim, eles estão usando cena real remasterizada ou é o Boseman maquiado? Aí eu não sei. Realmente. Ficou muito bom. Ficou sensacional. Não, gente. O que eu gostei muito eu, na verdade, sou uma apaixonada pelo James, né? Então, quando eu saí desse filme, eu falei, ai, gente, tô apaixonada. E eu gostei muito da caracterização, obviamente, porque a gente mexe com maquiagem, a gente vê essa caracterização, você fala assim, perfeito, né? Nem parecia que não era ele. E na parte histórica do filme, eu vejo isso muito, que eles mexem bastante com o nosso psicológico com essa parte de vai e volta na vida dele, entendeu? Como se a gente voltasse para dentro dele, como cada coisa que acontecesse, como esse impacto, entendeu? Tipo, de como ele se relaciona com as pessoas, de como ele se relaciona com a própria fama, né? Essa parte da história, sempre voltar quando tá numa parte bem climática, é como se fosse um motivo dele ser daquele jeito, né? Na parte... Isso. É muito psicológico, se você for ver, né? Que quando a gente sofre algumas coisas como criança, isso acarreta muito mais para frente, né? Isso é muito interessante. E quando você vê essa parte com a mãe dele, né? Já que o Marcos já falou, vou aproveitar. Quando você vê essa parte da mãe dele, você vê essa criança dele que nunca saiu, né? Essa fragilidade que ele nunca perdeu por falta da mãe. Tanto que nessa cena que é mais forte, né, que volta para o final, você vê a fragilidade que ainda tem nele, mesmo ele se mostrando como mais forte, eu não preciso de ninguém, eu sou o James Brown e mais ninguém, eu não preciso de ninguém, entendeu? Mas quando ele reencontra a mãe, toda essa fragilidade que ele tinha quando criança volta, entendeu? Como se nunca tivesse saído dele. Isso é bem mostrado no filme, né? Com a cena ali que fica bem... com aquela musiquinha mais fina ali, que você consegue até você sentir, né? A fragilidade emanando dele. É muito legal isso. Que mostra também essa luta dele pela essa masculinidade, que ele quer mostrar que ele sempre é sozinho, que ele acaba até perdendo algumas pessoas, né? As amizades que estavam sempre do lado dele, porque ele não sabe se relacionar com a pessoa, porque ele nunca teve o amor de verdade, né? E isso é muito interessante mostrado no filme, né? Porque a gente costuma endeusar as celebridades, com certeza, porque ele tem um talento de verdade, mas a gente nunca vê por trás disso, né? A pessoa, a personalidade, tudo que ele lutou para conseguir chegar àquilo que ele é e todos os erros que ele cometeu, né? Isso o filme mostra muito bem, que eu adorei. Isso aí. Então vamos lá. Eu só quero fazer um comentário. Eu assisti o filme e reparei que o Bob Bird, o músico que toca, o músico gospel que canta na cadeia e conhece o James Brown e adota o James Brown para a vida deles, tá? Para a família Bird, eu reconheci aquele ator e fiquei o tempo todo no filme. Quem que é esse ator? Quem que é esse ator? Quem que é esse ator? Para quem não conhece, ele é só Nelson Ellis,
Para quem não conhece, Nelson Ellis, ele fez o Lafayette na famosa série de vampiros True Blood. Tá? Então, se você assistiu True Blood, ele era o cozinheiro Lafayette. Tá? E eu só queria comentar isso. Bom, eu tava achando ele familiar também, é verdade. Você viu True Blood? Aham. Então, ele era aquele feiticeiro, xamã, sei lá, do True Blood. Vamos lá, agora eu vou escolher Pietra, análise e nota para James Brown, por favor. Quer dizer, 5, com certeza. Bom. Assim, a minha análise é que esse filme é perfeito, né? E o que eu gosto muito é dessa parte de ir voltar da trajetória que eles mostraram, né? Que não é linear, que na verdade eu odeio o filme assim, entendeu? Com uma história muito sem coisa, né? E eu gostei, assim, dessa parte que eles usaram mais a parte psicológica do James para poder mostrar a história dele e como ele se tornou o James Brown. É isso. Muito obrigado. Mascote, análise e nota para Get On Up, a história de James Brown, por favor. Bom, já que estamos dando nota de qualquer jeito mesmo, então, 5 selos, não tem nem o que pensar sobre isso. O filme é muito bom, é muito interessante conhecer a história desse cantor, né? Pessoalmente, eu nunca tinha ouvido uma música, pelo menos que eu soubesse que era do James Brown. Peço perdão por isso, uma falha de caráter que eu vou mudar o mais rápido possível. A primeira vez que eu ouvi falar dele é porque a mãe do Chris gostava. Vou ter que educar meu namorado, gente, socorro. Por favor, ensina os passinhos do James Brown. Eu quero muito ver o Davi dando aquele pulinho, aquele espacate assim no chão. Jesus Cristo. Não, vai quebrar as bolas. Vou falar porque eu quebrei minha bacia. Okay. Inclusive, sobre isso daí, tem uma cena que é muito engraçada no filme. Eu vou falar aqui dela porque eu gosto muito dela, que é uma que ele tá dançando e tá se apresentando com os demais membros da banda numa festinha, né? E aí ele tá ali, ele tem uma hora que ele percebe, tipo, parece que ele se toca onde ele tá e ele fica meio infeliz porque ele tá cantando pra um bando de gente branca, um bando de gente engomadinha, tipo Carlton, um bando de engomadinho. E aí eles estão saindo assim por uma portinha lá do cenário, e aí ele faz esse espacate, ele cai no chão, e quando ele cai, ele fica no chão porque ele percebe que rasgou as calças, mas aí vem um rapaz comentar e fala, foi muito bom, a sua apresentação foi muito boa, James, não sei o que lá. Aí ele, obrigado, senhor fulano, por favor, me chame de Sr. Brown. Eu achei essa cena muito boa, porque, tipo, o cara chegou com intimidade e na hora ele só dá aquela afastada. Isso foi uma cena que eu ri muito. E várias outras pequenas tiradas, né? O estilo debochado que o James Brown tem nesse filme é muito bom, né? E o Boseman, ele interpreta isso de maneira muito, muito espetacular também. Exato. Bom, a minha análise vai ficar por conta, basicamente, da maquiagem. A produção de arte ficou impecável, as caracterizações das várias épocas por quais o filme passam realmente a sua percepção de local. Então, quando você está lá em 1930, na infância na década de 30, década de 40, na infância e adolescência do Boseman, você tem um certo traje, você tem comportamentos, falas, e aí você vem mais para o final, o James Brown tocou para os soldados no Vietnã nos anos 60, então você tem essa caracterização toda. E, cara, a minha nota são 5 selos, 3 vão ficar só para maquiagem, tá bom? Então, 3 selos aí só para maquiagem do filme, que eu gostei pra caramba, ficou muito boa, e realmente é o que os meninos falaram. O Boseman, ele passa essa energia do James Brown com muita fidelidade. É muito confuso você olhar assim, parece até, se eu não soubesse que era impossível, eu diria até que ele se consultou com o próprio Brown para fazer esse filme, tá? Mas fica aí a dica, né, unânime pelo pessoal do Nerd em Pauta, a gente não dá dica errada, então vai assistir esse filme aí. Enquanto isso, a gente vai falar do próximo filme. Na verdade, eu vou pedir para você que está aí, vou lembrar você que está aí, que ainda não fez, se não o fez, curtir esse vídeo, compartilhar, marca com seu amigo aí. Eu quero ver, eu desafio cada um de vocês que está na minha live, na nossa live agora, marca um amigo para ele vir ver na nossa live, porque agora a gente vai falar de um último filme, e esse é muito importante, tá? Ele não fala de uma história, ele não fala da história de vida de alguém, mas ele mostra uma faceta, um pedaço muito importante da vida de Thurgood Marshall,
o primeiro juiz da Suprema Corte norte-americana afrodescendente, tá? Negro, que seja. Oi? Preto. Ok. E ele mostra um pedaço, uma guerra jurídica para proteger a inocência de um homem falsamente acusado. Tá? Então, estamos falando de Marshall, e esse filme ele vai contar com outros nomes também muito fortes. E, bem, deixa eu dar a ficha técnica desse filme aqui, que aí os meninos já se preocupam apenas em falar suas opiniões. É um filme de biografia do gênero de drama. Além do Chadwick Boseman, tem o Josh Gad fazendo o advogado Sam Friedman e Kate Hudson como a vítima. Vamos colocar muitas aspas aqui. Tá? Esse filme ele é de 2017, então ele é até recente. Tá? Então vamos lá. Mascote, o que você tem para falar sobre esse filme? Você viu? Não viu? Cara, eu vi e... Cara, assim, que filme espetacular também. Nenhum desses filmes é, de forma alguma, menos do que excelente, né? Exato. Mas esse filme, ele tem um peso muito grande também, porque, né, estamos aqui falando, então, de um advogado ativista, né? Ele luta pelos direitos de pessoas negras nos Estados Unidos, tentando garantir um julgamento, né? Um julgamento justo, sempre, né? Possível. E esse filme aqui, eu acho ele especialmente, como é que eu vou colocar em palavras, cara, pesado, não sei bem se é isso que eu quero, porque... Tenso. Muito tenso, né? Porque ele tá contra tudo e contra todos nesse julgamento, né? Porque, assim, por mais que ele não fale, o juiz, se não der pra chamar ele de racista, no mínimo, ele tá ali para dificultar a vida de todo mundo, do Marshall e do cliente dele. A acusação é injusta, mas é uma acusação pesadíssima, né? Porque já vou falar aqui, né? Assim, é baseado num caso real, então, no caso, a vítima da história, o Joseph Spell, ele é acusado de estuprar uma mulher branca, uma socialite ricaça. E é uma acusação pesadíssima, né? Inclusive, até o próprio Marshall vai ter um momento ali que ele vai ser confrontado, né? Vai ser confrontado por uma personagem, porque ele vai ficar hospedado numa casa de uma família negra e a mulher, né, da casa vai perguntar: Becca, mas você tem certeza que esse cara é inocente, né? E aí ele pergunta: mas de que lado você tá, né? E ela só vai responder: mulheres geralmente não mentem sobre estupro, né? E isso já é uma coisa que vai dar essa é uma coisa muito importante, né? Vai ser muito importante para resolução de toda a história do filme. E é uma acusação muito real, né? Então, né? E aí, né? Você tá defendendo ali uma pessoa, mas você acredita na inocência dela, mas ao mesmo tempo não é uma acusação simples, né? Então, isso traz um tom muito interessante, muito pesado pro filme, além, né, da questão de que o Marshall ele é impedido de falar durante o julgamento. Quem vai ter que falar por ele, no caso, vai ser o próprio Sam Friedman, né, que é um advogado, ele é um advogado especializado em casos relativos a seguros, né, em coisas relacionadas com empresa e tal. Ele não queria participar do caso diretamente, mas ele precisava de um advogado local para que o Marshall pudesse atuar. E nisso daí o juiz faz com que o próprio Friedman assuma o caso, né, lidere o caso e proíbe ali o Marshall de falar, provavelmente porque o Marshall já tem uma certa fama que precede, porque é mostrado um caso que ele estava já resolvendo no começo do filme, e o Marshall, ele é muito dramático, né, ali ele tem uma fala muito dramática, uma apresentação muito dramática ali do caso, e talvez dá a entender que assim, o juiz ele meio que tenta podar isso, porque ele sabia que se deixasse o Marshall solto, era certeza que ele ia acabar ganhando muito fácil a opinião do júri, né? E aí ele dá essa tolhida. E ao longo do filme é interessante você ver os dois, a amizade que vai crescendo entre os dois e como o Sandman, o Sandman ele vai... Não é Sandman, é Friedman, nossa, Sandman.
Como o Sandman dá bons sonhos para todo mundo. Não. Como o Friedman, ele vai entendendo também a luta do Marshall e como ele vai se identificando com ela. Porque o próprio Friedman, ele é judeu, ele vive ali no meio em que existem... Ele é alvo de preconceitos, né? Apesar de que ele tem uma vida bastante boa, né? Por causa de ser advogado e tal. Ele é alvo de preconceito, ele percebe a importância do papel dele, a família dele percebe a importância desse caso também, né? Tem um momento ali que a mulher dele tá brava com ele, porque ele tá defendendo ali uma pessoa que cometeu um crime hediondo, e aí, de repente, ela percebe como é importante, na verdade, ela volta a ficar amiga do marido, né? Porque ela percebe como é importante ele atuar nesse caso também. E a amizade dos dois se desenvolvendo, é como o Friedman ele evolui como pessoa, inclusive, né? Depois você vai. Eu entendi depois, quando o filme acaba, eu entendi por quê, porque nos pós-créditos fala, né, que o Friedman ele né, é uma figura real e ele vira ali também um ativista dos direitos negros. Isso eu achei muito bacana. Então o filme ele já também ele mostra para você quem é Marshall, ele mostra para você o caso, ele mostra para você quem é Marshall, e ele já mostra também, né, como ele impacta, como ele foi impactante na vida das pessoas, especialmente, né, porque a gente vai acompanhar ali ele pelo olhar do Friedman. Isso aí. Gente, deixa eu só pôr um pontinho aqui, que os meninos estão falando aqui sobre cor, né? Deixa eu só... Por favor. Pro Lucas, ele falou assim, no caso do preto e do negro que a gente fala, é que assim, como na parte lá da história, lá, né, que o Marcos já sabe que ele é professor de história, né? A parte de ser chamado de negro vem da parte de denegrir, entendeu? Que todo mundo não tem a alma aqui, os pretos, entendeu? Só que aí a gente, na luta que veio trazendo pra cá, que eu vou só fazer um resumo. Pro preto, porque se tem branco, tem preto, entendeu? Mesmo que a gente seja marrom. Mas como a gente, né? Todo mundo vê a gente como escuro, enfim, a gente pôs preto. Porque é cor. Se é a cor da sua pele, então tem que ser o nome de uma cor, e não uma coisa nada a ver que tenha um significado muito pior. Que se a gente for lá nos significados, né, do próprio, como que chama? O livro dos burros lá, eu esqueci. Do Aurélio, né, se você for lá negro, tem um significado muito ruim, né, para as pessoas. Que tem a parte de denegrir, de ser ruim, de ser, ai, nossa, é horroroso, entendeu? Como se fosse um monstro. E o preto é apenas uma cor. No caso de você que chama todo mundo na vida de negão, isso aí vira, no caso, uma expressão linguística só, entendeu? Mas na parte de, né, se identificar, é preto. É isso, tá explicado. Muito obrigado, Petra. Agora eu não vou cometer mais esse erro. Tá? Mas aproveitando que você tomou a palavra para dar esta aula de cultura e apego histórico tão bonitinha, fala pra gente o que você achou desse filme de Marshall. Então, eu não consegui assistir ele, porque assim, eu tenho uma certa barreira com filmes de justiça. Eu tenho raiva e eu fico muito mexida, entendeu? Entendi. Assim, eu vi mais por cima, entendeu? Por causa de vocês. Obrigado. Mas eu já conheci a história já do Marshall, já, né? Que a gente vai estudando, vai vendo, eu conheço a história dele. E eu vi, assim, o que eu gosto assim, de filmes que falam sobre isso é para você ver a realidade, né? Assim, por bem no preto e no branco, como é que acontece, como você, de inocente, vira um bode expiatório por uma coisa que você não fez. Tem mais um filme que foi feito nessa mesma base, que também é a história real de um advogado negro, sabe? E foi feito até pelo o cara que faz o Killmonger, né? Qual o nome dele? Michael B. Jordan. Então, Michael B. Jordan também fez um filme parecido, né? Sobre isso, e também mostra mais ou menos a mesma trajetória, né? Lógico que dele tem uma diferença, né? Porque ele fica responsável por pessoas que são inocentes, né? Mas o do Marshall também, essa história aí também pega um pouco disso, entendeu? De você ir contra todo mundo com uma pessoa que, se você for ver, já é vista como culpada, entendeu? Que nessa época, principalmente, você vê o negro, você já acha que ele é bandido. É isso que eles pensam, né? A população branca, principalmente quando você mexe com uma pessoa que tem a classe mais alta, né? Eles sempre acham, tipo assim,
a gente tem um crime, a gente não consegue resolver, então a gente vai pôr o mais fraco. O mais fraco na época era quem? Os negros. Se você tinha um fiapinho só que podia cutucar a justiça, você ia ser o bode expiatório deles para conseguir a glória, né? Entendeu? Então, esse filme mostra muito essa verdade. E o que eu não gosto, na verdade, é que o branco tem que falar só pelo negro, né? Que me irrita bastante. De ódio. Me Só irritou que, também, viu? Só que porque aí você vê assim, se tem tanto medo de que ele fale para ganhar, né? Então quer dizer que tem alguma coisa errada. E na verdade isso, tipo, acontece muitas vezes, né? De você vendo pessoas que não são da luta exatamente, que usam isso para ter a própria glória. Claro que no filme o Friedman ele acaba reconhecendo a luta, né? Por conta dele ser parte de uma minoria também. Mas, em geral, o que acontece é que as pessoas usam isso para ter a própria glória de, eu protejo as minorias, né? Eu sou o porta-voz dos negros. Cala a boca, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí é isso que você vê também nesse filme, né? E essa parte da justiça que você pode ser manipulado para onde você quiser, entendeu? E você vê que não tem uma proteção, né? Dessa parte que dá até uma puxadinha na parte política também, né? Porque tudo isso gera em volta. Se os políticos não são a favor das minorias, aí a justiça também não é a favor, e aí toda a sociedade também não. E aí acaba acontecendo casos como esse, que aconteceram vários, que não foram documentados, que não foram feitos filmes, que foram pessoas que foram para o corredor da morte e morreram sem ter feito as coisas, né? Que você vê muito acontecer, só que a gente não tem essa parte, né? Não é demonstrado. E eu gosto de filmes assim, quer dizer, não gosto, né? Mas eu gosto porque mostra que isso realmente acontece, não é uma coisa da nossa cabeça, né? Que a gente vai falar assim, como argumentação, é um argumento válido, porque realmente aconteceu e a gente tem casos escritos, né? Porque o Dr. Marshall ficou marcado naqueles livros de advogado, né? Marcha contra lá o Estado, negócio lá, todo bonitinho de advogado, tem o coisa dele bem bonitinho explicado, né? Então, é isso. Ok. Muito obrigado pela sua opinião, Pietra. Se vocês me permitem, eu vou fazer a minha análise também do filme. Vou tentar me apegar na parte técnica, tá? Parafraseando o nosso amigo Cassiano, que é cinéfilo cult, a paleta de cores da fotografia desse filme, ela dá um ar bem noir, tá? Que é aquele ar blasé, de uma elegância sombria, soturna, obscura. Aqueles anos, eu não lembro esses filmes, onde que se passa esse filme. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vocês devem ter colocado... não tem a data aqui, a época. Mas foi ali mais ou menos também anos 50, 60, eu acho. Enfim, essa paleta dá um ar bem pesado para o filme, é o que dá grande parte da sombriedade dele. Eu gosto do caso de filmes de tribunal em que o caso vai sendo construído ao longo do filme. Você vai tendo contatos esporádicos com os pedaços da história, e nesse caso você vai tendo esse contato junto com o Turngood e o Friedman. Tá? Os dois vão desenvolvendo suas hipóteses, suas teses, e você acompanha esse processo dedutivo deles. E é bem legal como isso foi representado no filme. Óbvio, né? Ficou muito mais fácil para o Sam apoiar a luta, entender a luta, porque, como disse a Pietra, ele também foi menosprezado. Há pouco tempo atrás, né, em relação ao filme, pouco tempo antes daquilo, a Segunda Guerra Mundial havia acabado, onde o povo dele foi dizimado de forma extremamente cruel e desumana. Não, eu acho que acontece, na verdade, eu acho que acontece até pouco antes da Segunda Guerra. É simultâneo. Tem uma cena que eles vão falar de uma prima da esposa dele que verdade. foi capturada. Porque o filme se passa em 1940, né? 1940, isso. Então antes de começar a ter... Não, se não me engano, em 42, ou comecinho da Segunda Guerra Mundial. Enfim, ele sabe, o povo dele está passando por isso, ele sente na pele, tá? Mas tem uma cena que é muito... que assim, eu atribuo principalmente ao talento
do ator que fez essa cena. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o juiz que está atuando nesse caso, ele é, como disse o Mascote, no mínimo preconceituoso, no mínimo, mas racista ele é fácil, tá? É ele quem cria essa regra arbitrária e extremamente autoritária, proibindo o Marshall de falar dentro do tribunal. Porém, no finalzinho do filme, ele esquece dessa proibição e o Marshall até fala um pouquinho. Eu acho até que ajudou bastante essa fala. Mas, enfim, tem um momento que eu achei muito chave, que é a hora em que o juiz percebe que ele estava quase deixando o ódio infundado dele guiar o julgamento dele. E tem um momento em que ele para de manipular o julgamento e deixa as coisas acontecerem de forma mais natural. É mais para o final do filme. Até lá você vai ter vontade de dar alguns catiripapos na cara dele mais de uma vez. Não só dele, de um monte de outros personagens, tá? Bom, a gente já falou de nota? Não, né? Não, ainda não. Então, por favor, vocês tirem aí já quem pôde vocês. Petra, vai primeiro. Tá bom, princesa. Então, minha nota... minha nota é 5, entendeu? Porque eu gosto do peso que esse filme tem para ensinamento, né? E para declaração de fatos, vamos dizer assim, entendeu? Para as pessoas entenderem que realmente as coisas, como elas acontecem. Então, eu dou 5 para esse filme, entendeu? E essa parte técnica, eu não sei muito, tá, gente? Que eu nunca presto atenção nessas coisas. Eu só presto atenção no filme, na história e na parte psicológica, essa parte assim, sabe? Mas a minha nota é 5 pelo peso que ele tem para a sociedade em geral. Excelente. Muito bom. Mascote, análise e nota para Marshall, por favor. Opa, claro. Marshall, sobre as atuações do filme, elas estão espetaculares. Não tenho o que falar quanto a isso, né? Todas são muito boas. O Chadwick tá muito bem, o Josh Gad também, a Kate Hudson, ela realmente passa muito a impressão dela ser inocente. E até certo ponto você vai ver no filme que realmente o que ela fez foi errado, mas a motivação dela é compreensível, não vou dizer justificável, compreensível, né? Você entende o ponto dela, como é colocado no filme. É um filme muito bom, sabe? Eu gostei muito de ver ele também. Todo o julgamento e todo, como o Marcos comentou, né? Do desenrolar do caso e da investigação por parte do Marshall e do Friedman. Como as pessoas passam a reagir com eles, né? Algo que principalmente o Marshall já sofria, né? Ele já sofria muito com preconceito. Logo no comecinho do filme você vai ter uns redneck babaca querendo cantar de galo pra cima dele, e ele, tipo, só ignora e vai embora numa boa, né? Tranquilo, os caras ficam ali batendo o pé ainda assim. À toa, né? Batendo o pé pro nada, porque ele só ignorou. Uhum. O filme é muito bom, eu gosto muito do desenvolvimento. O final dele, né? É muito bom porque é um final. É o final correto, né? Tudo dá certo no fim, isso aí já é histórico, né? Não tem muito spoiler quanto a isso. Vai ter um momento ali que eu acho que isso é mais do filme, até que eles vão tentar criar um pequeno drama ali no final, né? Mas eu acho que até serve também para mostrar como o Friedman ele cresce, né? Junto do Marshall, como ele cresceu até o final do filme, para depois realmente mostrar como ele vira, como uma pessoa histórica, como uma pessoa real, ela virou depois ali um ativista, né? Então você vê como ele é mudado por esse contato que ele teve com o Marshall. Sobre o Marshall em si, o filme mostra bastante sobre quem é ele, sobre o caráter, sobre toda a luta dele, como isso cobra dele, né? Como isso não é algo fácil para ele. Você vai ter ali principalmente um drama envolvendo a esposa dele. Não vai acontecer nada ela não vai, como é que eu vou colocar? Não vai ter tipo nenhum ataque a ela nem nada do gênero, mas a vida pessoal deles vai sofrer ali por causa do trabalho do Marshall, que é importantíssimo, e por reconhecer isso, ela mesma, né, não vai cobrar ele muito disso, e ele também vai persistir, mas ele também vai
batalhar ali para cuidar da esposa. 5 selos para Marshall e é isso aí, é um filme muito bom. Todos os filmes são ótimos, né? Assistam todos se vocês tiverem oportunidade. Ninguém vai se arrepender. Isso aí, muito obrigado, meu amigo mascote. Bom, minha análise e nota para Marshall é um filme de tribunal, então você vai ter aqueles clichês, objeção, negado, recesso, ele está intimidando a vítima, ele está intimidando a testemunha, aquelas pataquadas de tribunal que você já conhece. Mas fora isso, como a gente já falou, tem aquele pano de fundo todo do passado, da interação do Marshall com as pessoas. A gente não comentou, mas ele é um advogado da Associação Norte-Americana para Progresso de Pessoas de Cor, que é uma associação que surgiu para apoiar as pessoas de cor, os pretos. Eu vou me acostumar ainda com essa expressão, tá? Eu acho ela ofensiva, desculpa. Enfim, ele é muito importante, ele é um excelente advogado, ele processou a faculdade que não quis admiti-lo quando ele tinha recursos e podia ter entrado na universidade, ela recusou. Ele se formou numa universidade inferior e com o que ele aprendeu lá, ele processou a universidade superior que cancelou ele, né? Que anulou ele. Enfim, é um filme muito bonito, né? De você ver a construção da verdade, porque é um filme que fala disso, entendeu? A verdade, ela existe, a verdade, ela está ali. Se a gente tirar a venda do preconceito, a venda do ódio dos nossos olhos e analisar o que os fatos nos mostram, a gente vai entender e vai encontrar a verdade, tá? Teve um pouco de manipulação aí, porque tinha uma jurada lá que era afim do Friedman. Tudo bem. Jogos da política. Tem mais uma frase que eles falam nesse filme que ela é muito significativa para a resolução do filme. Mulheres são mulheres e homens são homens. Isso diz muito sobre o filme. Esse é o segredo do filme, na verdade. E aí eu quero trazer a vocês uma reflexão antes da gente ir embora. Eu vou falar a minha nota, são 5 selos de tribunais americanos, que eu gosto de filme de tribunal americano, acho bem legal, mas são 5 selos, é isso que importa. Eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. O filme tem cerca de 2 horas e poucos minutos de duração. Durante todo esse tempo, a gente vê o drama e a história do Joseph Spell e da suposta vítima. Ela foi encontrada, ela foi levada a um médico que tratou dos ferimentos dela, que encontrou várias marcas de agressão, hematomas, escoriações, etc. E a gente, em momento, eu pelo menos, só fui perceber o que realmente poderia ser aquilo quando o Marshall descobriu a verdade. E vocês que assistiram o filme, perceberam como nenhuma acusação formal foi feita a uma pessoa que bate na esposa? Então, né? A gente vai ter ali isso vai fazer parte da história do filme. Vai ser uma parte do porquê que ela tá fazendo a acusação e tudo mais, né? Isso realmente é uma coisa bem interessante, realmente. Agora que você falou que eu percebi, né? Que ele não comenta em algum momento algum, né? Que ela tem escoriações, mas também o filme já mostra bem que o médico ele tá ali para defender quem paga melhor, né? Então, o médico é testemunha e ele conta que encontrou e está nos registros médicos, e num flashback é possível ver, né, durante o envolvimento ali, a noite fatídica do crime, tá? É possível ver os personagens falando sobre os hematomas. Então, mas o que fica no final da mensagem é o seguinte: se você for preto e não fez nada, você pode ser um bandido pior do que um branco que fez algo horrível. Então, essa reflexão final é a mais pesada para mim, assim, nesse sentido, entendeu? Porque mostra que a justiça, apesar da estátua e da representação bonitinha de uma mulher vendada, ela não é cega, porque ela não é feita por pessoas cegas. A justiça é feita por humanos, como eu e você, expostos a falhas, expostos a dias ruins, expostos a interpretações ruins. Então, a justiça ela tem muito ainda que melhorar para se tornar realmente justa e realmente igualitária. Tá? Então, é com essa reflexão que eu deixo vocês. E eu gostaria de pedir aí para a Pietra, se tiver alguma consideração final a fazer, por favor, e já se despedir dos nossos amigos espectadores.
Eu só queria agradecer, né, por terem me chamado, que é muito importante, né? Sim. A gente inserir os amiguinhos pretos quando vou falar de gente que fez parte que faz ainda parte da nossa representatividade, nossa, quase que não sai a palavra, e da luta. Eu acho isso muito interessante e essa vontade das pessoas aprenderem. É isso que falta, entendeu? Por exemplo, o Anderson ali tá falando que ainda também desacostumado a chamar negro e preto, né? Mas se você tem vontade de aprender a viver igual uma pessoa normal, né? Que convive com gente, você vai saber, vai com o hábito, né? Como você convive com as pessoas, você vai aprender a falar isso. Entendeu? Porque muita gente leva certos ensinamentos como crítica. Esse é o problema. Assim como você pode me ensinar, eu posso te ensinar um pouquinho, entendeu? Com as vivências. E é isso que a gente tinha que ter. E a parte de justiça, né? Como a gente está terminando de falar do filme, não tem como ela ser cega, porque se a primeira coisa que eles veem é a cor, né? Você não, tanto que quando você vê na luta para a parte do mulherismo, né, do negro, né, que seria a gente não faz parte do feminismo, né? A gente faz parte de uma junção de mulheres que defendem também os homens, sabe? Porque a primeira coisa que vem é a cor, e não se você é homem ou mulher, né? Depois isso que vem, né? Então, por isso que não tem como, não existe forma de essa justiça ser cega, né? Se a primeira coisa que a sociedade vê é a cor. E no citando o outro filme lá que eu falei, que tem uma trajetória parecida, o cara fala, só de olhar pra cara dele, eu já sabia que ele era culpado. E ele era negro, entendeu? Na verdade, é isso. E eu deixar um beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Chamem sempre. Muito obrigado, Pietra. Com certeza. Vamos chamar lá com muita frequência. Adorei a sua participação. E, Mascote, considerações finais, um abraço e até logo. Bom, primeiramente, obrigado, meu amor, por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom ter você aqui conversando com a gente sobre esses filmes. E muito obrigado a você que assistiu a gente. Espero que você também tenha gostado. Espero que você também tenha gostado. Espero que você tenha se interessado por esses filmes, por conhecer um pouquinho mais, né, sobre essas figuras, e principalmente que você e principalmente deixar aqui a nossa homenagem, a minha homenagem pessoal também para Chadwick Boseman, esse ator que eu conheci ele por Pantera Negra, né, pelo personagem Pantera Negra, no caso, quando ele apareceu ali em Guerra Civil e depois do filme Solo. E eu fiquei impressionado de ver quão grande ator ele é, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais dele, se eu bem me lembro, o Nerdologia fez um vídeo falando, um pequeno recorte, né, sobre a história dele. E o podcast, o Rapadura Cast, né, do portal Cinema com Rapadura, ele vai ter ali um episódio especial também sobre o Boseman, contando já mais detalhadamente a história do ator, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele também, eu recomendo muito você ir lá e ouvir. Por exemplo, foi lá que eu descobri que o Boseman, ele realmente cantou no filme Get Up. É realmente Sim, ele que canta, não tem modulação, nada. Ele canta e ele canta muito bem. Vai ter uma hora que eles vão soltar um áudio dele cantando ali, né? Uma música que não tem nada a ver com o filme. E nossa, ele é um excelente cantor. De forma muito similar ao próprio James Brown, ele também foi cantor de igreja, né? Então ele aprendeu ali a cantar desde cedo. Sobre o ator, recomendo muito que ouçam. E é isso aí, pessoal. Curta e compartilhe nosso vídeo. E nos vemos na semana que vem. É isso, meus amigos. Infelizmente, passou rápido, foi divertido, instrutivo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos que comentaram, todos que ficaram tímidos e se guardaram, todos os que convidaram alguém. Eu vi aí Anderson, William, Suelen, todo mundo, alguém apareceu ali, convidou um amigo ou outro para assistir. Muito obrigado, gente. Vamos tentar trazer mais amigos na semana que vem. E eu agradeço novamente a presença de todos. Pietra, um forte abraço, muito obrigado pelo seu tempo.
Mascote, muito obrigado também pela sua participação, como sempre. Editor aí no seu ninho de águia, muito obrigado por participar. E não se esqueça que na semana que vem, às 7h15 da noite, você tem outro compromisso conosco, falando de outros filmes, outras séries, talvez livros, talvez quadrinhos, não sei. Confira na semana que vem no Nerd em Pauta, certinho? Então, um beijo e um queijo e até semana que vem. Pessoal, tchau, tchau. Tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.